Olá, turminha! Eu sou o professor José de Assis e nesta videoaula eu vou ensinar a usar o tar para extrair e comprimir arquivos. O tar é muito usado para empacotamento e distribuição de aplicativos e também como backup. Então, vamos lá! Bom, como primeiro exemplo prático, eu vou entrar no site do WordPress, wordpress.org, e vou aqui fazer o download da última versão. Aqui a gente pode escolher o download no formato zip e a gente também pode escolher o download no formato .tar.gz. A gente pode aqui fazer o download direto no nosso servidor Linux. Para isso eu coloco a mãozinha aqui em cima do link e aqui no canto inferior esquerdo eu vejo qual que é o link para download. A gente anota aqui este link. E lá no servidor Linux, eu digito o comando wget wordpress.org/letest.tar.gz e clico aqui no Enter. Ok, vou digitar aqui o comando ls. Temos aqui então o arquivo do WordPress. Vou limpar aqui a tela, mais uma vez aqui digitar o comando ls. E nós vamos aqui então aprender a extrair este arquivo aqui dentro do nosso servidor Linux. Vamos fazer aqui então uma análise deste arquivo. Letest é o nome do arquivo. O .tar significa que dentro deste arquivo existem outros arquivos e subpastas. Digamos que o .tar é um aglutinador, ele junta vários arquivos e pastas. O .gz é o tipo de compactação que foi usado na criação deste pacote. Um outro tipo de compactação que pode ser usado é o BZ2. A diferença entre eles é o algoritmo de compactação. A gente vai falar sobre isso mais adiante. E o que a gente vai fazer agora é extrair este arquivo usando o comando tar, que é um comando nativo do Linux. Eu vou digitar aqui então o comando tar espaço xzvf e o nome do arquivo, letest.tar.gz. O comando tar, como eu disse, é um comando nativo do Linux e o segredo é o uso dessas letrinhas. O X significa que eu quero extrair este arquivo. O Z, eu vou descompactar o arquivo no formato .gz ou gzip, que também é nativo do Linux. O V de verbose para exibir a extração dos arquivos, e o F indica que o resultado será do tipo arquivo. Eu vou aqui dar um Enter. Mais uma vez limpar aqui a tela. ls. E tenho agora aqui um diretório chamado WordPress, que é a extração do arquivo letest.tar.gz. Se eu entrar aqui neste diretório, cd espaço WordPress, dar um Enter aqui, ls, eu tenho aqui um monte de outros diretórios e arquivos que compõem aí a plataforma WordPress. Perfeito, vou voltar aqui um nível, cd espaço ponto, Enter, limpar a tela novamente, ls, e aqui eu quero deixar também uma dica. Normalmente os pacotes eles vêm neste formato .tar.gz, que são aí os formatos padrões do Linux. Porém, se você tiver aqui um arquivo do tipo .tar.bz2, você precisa substituir a letra Z pela letra J. Bom, como segundo exemplo, eu vou usar o tar para criar e restaurar um backup. Eu vou aqui ao meu diretório home, cd espaço /home, Enter, vou dar aqui um ls, e aqui eu tenho alguns arquivos e alguns diretórios, inclusive o diretório pessoal do usuário José Assis. Se eu aqui logar
com o usuário José Assis, eu vou abrir aqui um outro terminal, Alt F2, José Assis, Enter. Percebam aqui, eu vou dar o comando pwd, que eu já caio direto no meu diretório padrão do usuário, neste caso, /home /José Assis. Vou aqui dar um exit, voltar para o terminal 1, e o que eu quero aqui é fazer um backup de tudo que está neste diretório para um HD externo, usando o tar. Para aprender a montar um HD externo no Linux, eu tenho uma videoaula aqui no meu canal do YouTube, aqui dentro da playlist Curso Primeiros Passos para Montar um Servidor Linux. Eu tenho aqui esta videoaula que ensina a montar um pendrive e um HD externo no Linux. Eu aproveito aqui a oportunidade para pedir aos não inscritos que se inscrevam aqui no meu canal e aos inscritos que ativem aqui as notificações clicando aqui neste sininho. Isto é bem importante para não perder nenhuma novidade e é também uma forma de você estar apoiando aqui o meu conteúdo. Voltando aqui então, eu vou até o diretório /mnt, Enter, vou dar aqui um ls, eu tenho aqui uma pasta chamada HD externo. No meu caso, eu montei o meu HD externo dentro desta pastinha aqui. Eu vou entrar aqui nesta pastinha, cd espaço HD externo, Enter, ls, e eu não tenho aqui nenhum arquivo. Eu vou, então, fazer o backup dentro aqui desta pastinha. E vou aqui digitar o comando tar espaço czvf espaço backup.tar.gz espaço diretório /home. O tar ele pode ser usado para extrair, mas também para criar um arquivo aglutinado e compactado. Então, neste caso, a gente usa aqui o argumento C de create, ele que vai criar este arquivo. O Z, eu escolho aqui o tipo de compactação, no caso o gzip. Se eu quiser usar a compactação bzip2, eu mudo a letra Z pela letra J. O mais comum é a gente sempre usar aí o formato gzip, que é nativo do Linux. O argumento V de verbose, para a gente verificar os arquivos enquanto ele faz a aglutinação e compactação. E o F, que o resultado final é um arquivo. E aqui backup.tar.gz é o nome do meu arquivo de backup. A gente, na verdade, aqui pode escolher qualquer nome, mas é uma boa prática a gente usar o .tar, o .gz, para indicar que eu estou aqui criando um pacote usando a compactação gzip. E aqui um espaço /home, que é o diretório que eu quero fazer o backup. Então, esta linha aqui, ela pega tudo que está no diretório home, junta tudo num único arquivo e compacta no formato gzip. Vou aqui dar um Enter. Ok, limpar a tela de novo. E o comando ls. Temos aqui então dentro do diretório HD externo, que é o diretório que eu criei dentro do diretório /mnt e montei aqui o meu HD externo, um arquivo agora chamado backup.tar.gz. Bom, para extrair este arquivo aqui, para recuperar este backup, a gente usa o comando tar espaço xzvf espaço o nome do arquivo, no caso backup.tar.gz. Vou dar aqui um Enter, limpar a tela, ls, e eu tenho aqui o diretório home, cd espaço home, atenção, se eu digitar cd espaço /home, eu vou para o diretório home que está dentro da raiz, e se eu digitar aqui cd espaço home sem a barra, eu entro no diretório home que está dentro do HD externo. Enter, ls, e tenho aqui todos os arquivos do diretório
home. Vou aqui voltar um nível, cd espaço ponto ponto, enter, ls. Eu vou apagar este diretório home aqui, rm -r home, enter, ls, e tenho aqui só o arquivo de backup chamado backup.tar.gz. Vou limpar a tela de novo, mais uma vez um ls. O que eu vou fazer agora é simular um desastre. Eu vou aqui para a raiz, cd espaço raiz, enter, ls, e eu tenho aqui o diretório home, que é o diretório padrão de usuários. Eu vou entrar agora no diretório home, cd espaço barra home, enter. Na dúvida, digita pwd. Estou no diretório barra home. ls, e eu vou aqui digitar o comando rm -r asterisco, enter. Muito cuidado, muita atenção. Aqui, da forma como eu digitei esse comando, ele nem te questiona, ele vai apagar tudo. ls, enter. Não tenho mais nada aí no meu diretório home. Inclusive, se eu logar agora com o usuário José Assis, ele não vai encontrar o diretório padrão do usuário. Vamos fazer esse teste. Eu vou aqui abrir um terminal, Alt F2. Eu vou digitar aqui o usuário José Assis, enter. Digitar a senha. E aqui ele me dá uma mensagem que não achou o diretório e logou aqui no diretório raiz. Aqui, pwd, enter, estou na raiz. Ou seja, eu apaguei tudo aqui do diretório home. Estou aqui simulando um desastre. Eu vou deslogar, vou entrar no terminal 1. Aqui eu vou entrar no meu HD externo, que foi o local onde eu criei o meu arquivo de backup. Aqui no meu caso, então, cd espaço barra mnt barra HD externo, enter, pwd, enter. Estou agora dentro do diretório HD externo, que está dentro do diretório barra mnt. Vou limpar aqui a tela e vou digitar o comando ls e tenho aí o meu arquivo de backup. O que eu vou fazer agora é extrair este backup no seu local de origem. No caso aqui, a origem do diretório barra home é a raiz. Então eu vou digitar o comando tar xzvf, o nome do arquivo backup.tar.gz, e aqui a novidade, "-c", maiúsculo. O "-c" maiúsculo permite que você escolha aonde ele vai extrair o arquivo de backup. Neste caso aqui é na raiz. A gente tem que saber que o diretório home está embaixo da raiz. Este raciocínio lógico você usa para qualquer outro diretório, como por exemplo o /var, /www, /html, que é o diretório padrão de um servidor web, e outros diretórios conforme a sua necessidade. Perfeito, vou aqui pressionar Enter, limpar a tela, ls. Percebam que eu não tive aqui a extração no próprio HD externo. E aqui eu vou para a raiz, cd raiz, enter, ls. Tenho aí o diretório home, cd espaço barra home. Aqui o comando ls. E olha que bacana, todos os arquivos foram recuperados perfeitamente e estão aqui novamente no diretório barra home. Inclusive aí o diretório pessoal do usuário José Assis. Vamos fazer o teste aqui, novamente logando no usuário José Assis. Abrir aqui novamente um novo terminal. Eu vou digitar aqui o usuário José Assis, Enter, a senha. Aqui ele já não me deu aquela mensagem de erro. Comando pwd, Enter. Estou dentro do meu diretório padrão do usuário José Assis. Por hoje é só. Muito sucesso a todos!